Bom, pessoal, mudando um pouco da forma que a gente vai atacar os problemas agora, a gente já trabalhou, né, com a solução da equação de Schrödinger para sistemas unidimensionais, depois a gente passou para sistemas tridimensionais. A gente resolveu o átomo de hidrogênio, trabalhou um pouco sobre a ideia de átomos hidrogenóides de uma forma geral, e agora, né, a gente começa a tornar as coisas um pouco mais sofisticadas quando a gente passa a tratar de sistemas de mais de uma partícula. E quando a gente leva em consideração sistemas de mais de uma partícula, algumas propriedades elas se sobressaem, certo? E propriedades que a gente não tem análogos clássicos. Dentre elas, a gente vai falar um pouco sobre a indistinguibilidade, tá? Então, a ideia é o seguinte, de forma central, né? Como que eu posso fornecer uma descrição quântica que é precisa de um sistema composto de duas ou mais partículas? Só que, no caso, a gente tem que pensar em partículas que são idênticas, tá? E aí, para a gente começar a entender o que significa ser uma partícula idêntica do ponto de vista quântico, a gente tem que prestar atenção no quais são as características dessa partícula, né? Em geral, uma partícula ela é definida do ponto de vista clássico aí, a gente pode pensar, por exemplo, na cor, no tamanho, né? Ou mesmo na posição, certo? Agora, do ponto de vista quântico, a gente não consegue fazer exatamente essas mesmas distinções. E o fato da gente trabalhar com partículas idênticas, né? Então, por exemplo, dois elétrons, eu não consigo diferenciar um elétron de outro, porque eles são duas partículas elementares e que têm as mesmas propriedades, têm o mesmo spin, certo? Mesma carga. Agora, por exemplo, eu consigo diferenciar um elétron de um pósitron, né? Mesmo sabendo que porque eles têm cargas que são opostas, certo? Então, ou seja, a gente vai trabalhar com partículas que são idênticas e isso leva a fenômenos quânticos que não têm análogos, tá? Então vamos pensar num exemplo específico em que eu tenho uma caixa, tá? E aí, primeiro a gente pensa do ponto de vista clássico, no canto, né, opa, no canto dessa caixa, a gente coloca aí duas partículas, uma em cada canto, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma partícula nesse canto, certo? E eu vou ter uma partícula nesse outro canto que está aqui. Só que essas partículas, eu vou mudar a cor de uma delas, porque classicamente a gente consegue diferenciar, certo? E aí eu deixo esse sistema evoluir no tempo, tá? Então vamos supor que eu consiga calcular a trajetória dessa primeira partícula e ela vai andando, enquanto que a segunda partícula também vai andando. E aí, em um certo momento, essas duas partículas colidem, certo? E aí há uma mudança aqui na trajetória dessas partículas e depois de um tempo essas partículas elas vão estar numa nova configuração, certo? Bom, na mecânica clássica, essas trajetórias elas são muito bem definidas. Então, é possível eu observar, né, eu posso filmar isso aqui. E a cada instante de tempo, eu verifico o que aconteceu, certo? Então, ou seja, por mais que eu tenha duas partículas que eu aqui diferenciei com duas cores, mas elas podem ser iguais, classicamente, mesmo se essa partícula verde aqui, ao invés de verde, ela fosse azul também, eu conseguiria diferenciar uma da outra. Isso porque eu consigo saber posição e momento dessas partículas a todo tempo. Mas agora, quando a gente parte para o caráter quântico,
O princípio da incerteza, primeiro, já me disse que eu não vou conseguir saber posição, né? Então, por exemplo, delta x, né, unidimensional aí, delta p maior ou igual que h cortado sobre 2, certo? Então, ou seja, se eu tenho certeza da posição, ou seja, delta x, que é o desvio na minha medida de posição for zero, significa que o ΔP vai ser infinito. Então, o princípio da incerteza já não me deixa conhecer. Isso porque eu preciso, para eu verificar a todo passo de tempo a trajetória dessa partícula, eu preciso interagir com ela, né? Então, por exemplo, se eu fosse olhar para essa partícula, eu teria que, no mínimo, enviar um fóton. Esse fóton ia provavelmente mudar o momento dessa partícula e ter uma a gente ia ter uma medida que não representaria a realidade se eu estivesse olhando essas partículas sem interagir com elas. Então, além disso, as propriedades de cada uma dessas partículas, elas são descritas por suas funções de onda, tá? Vamos colocar aqui os seus autoestados, certo? E aí, sempre que eu tenho ondas, existe, por exemplo, essa aqui seria φ da partícula 1, φ da partícula 1, o φ da partícula 2. Sempre eu vou ter uma superposição, se elas estão próximas. Então, significa que o estado do sistema como um todo, muitas vezes, na maioria das vezes, não me permite diferenciar essas duas partículas, porque como elas interagem, as funções de ondas interagem entre si, essa superposição torna difícil da gente dizer qual função está associada a qual elétron, né? Então, por exemplo, vamos supor que a função do sistema, de uma forma bem simplista, fosse dada, né? Então, o φ sem índice é a função do sistema, fosse dada como uma combinação linear das funções aqui de cada um dos elétrons. Como essas duas partículas elas interagem, a gente não consegue saber qual é qual. Tá? Então, só o fato de eu olhar para as funções de onda não me deixa dizer isso. Por exemplo, no átomo de hélio, as funções de onda dos elétrons elas se superpõem, de modo que os elétrons não podem ser diferenciados. Tá? Então, tenho dois elétrons e eu não consigo diferenciar. Quando eu tenho, por exemplo, dois átomos de hidrogênio interagindo, também, cada átomo de hidrogênio fornece um elétron, mas eu não sei qual elétron é de que átomo, porque eles estão interagindo. Então, as funções de ondas. Agora, se eu penso no núcleo, né? Então, imagina que eu tenho um núcleo, eu tenho um próton, do átomo de hidrogênio, estou dizendo, e tenho um elétron. Por mais que as funções de onda desse sistema, né, elas também se sobrepõem, como o próton é diferente do elétron, né? Então, tem um elétron aqui, eu consigo sim saber qual partícula é qual, mas por quê? Porque elas não são idênticas, tá? Então, num tratamento quântico que seja apropriado, a indistinguibilidade das partículas, dessas partículas que são idênticas, né, ela deve ser considerada. Então, tudo que eu meço, certo? Seja a posição, seja momento, seja amplitude da função de onda, coisas que são mensuráveis, elas não devem depender da possibilidade de identificar as partículas. Tá? Então, ou seja, eu preciso criar um estado geral do sistema tal que, se eu trocar, por exemplo, esse caso aqui, se eu trocar o 1 com o 2, né, não que esse aqui seja o estado que eu esteja procurando, tá? É só um exemplo. Se eu trocar o 1 com o 2, os índices aqui, eu continuo tendo o mesmo estado, certo? Então, nesse caso, a informação sobre a indistinguibilidade, o fato das partículas serem idênticas, essa informação precisa estar contida nas funções de onda. Então, vamos pensar o seguinte: vamos supor as interações entre duas partículas idênticas, tá? Vamos supor que essas aqui sejam dois elétrons, por exemplo. E essas partículas, elas estão
num sistema, certo? E essas partículas elas colidem apenas com as paredes, né? Ou seja, por mais que eu possa ter interação entre elas aqui, vamos supor que apenas haja a colisão com as paredes dessa caixa que eu contém. Então, eu preciso resolver, para saber a função de onda, eu preciso resolver a equação de Schrödinger, né? No caso, eu quero obter os autoestados, então, para isso, eu vou resolver a equação, que vai ser menos H2 sobre 2m, supondo que são duas partículas idênticas, né? Então, a massa é a mesma, então posso fatorar esse termo. Eu tenho aí o Laplaciano associado à primeira partícula, então esse 1 vai identificar as posições, né, x1, y1, z1 da partícula 1, e eu tenho aí o Laplaciano associado à segunda partícula, ou seja, associado às derivadas com relação à posição x, y, z da partícula 1, tá? Isso que atua na função de onda, vamos colocar assim, no autoestado do sistema como um todo, T, mais V, que é o potencial ao qual elas estão sujeitas, tá? Então, por exemplo, o potencial que as faz ficar presa nessa caixa, φ T, que é igual à energia total do sistema em φT, tá? Então, para o sistema, eu tenho que resolver. Agora, a gente tem que esses índices 1 e 2 referem-se, então, às partículas 1 e 2, né? E esse φ de T aqui é a, a função de onda total, certo? O que eu tenho é que, por exemplo, de modo explícito, se eu escrever esse φ na base aí das posições, né? Então, por exemplo, projetar na base das posições, então eu vou obter a função de onda, né? A alta função. Isso aqui vai ser um φ t que depende de x1, y1, z1, x2, y2, z2 e eventualmente do tempo, tá? Nesse caso, o tempo seria por uma fase dependente aí da energia, certo? E já o potencial, ele vai ser um potencial que também depende aí das coordenadas x1, x2, opa, só colocar na ordem, x1, y1, z1, x2, y2 e z2, tá? Então, podemos notar que quando eu explicito os índices, né, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, né, a gente está diferenciando as partículas. Né? Então, o que eu preciso fazer é procurar por uma solução em termos de combinações lineares das funções de onda de cada uma dessas partículas. Né? Então, por exemplo, o φ1, e essa outra aqui seria o φ2, tal que o fato de eu trocar um por 2 não muda o sistema, certo? E aí, vamos pensar que esse potencial, né, é somente com a caixa. Então, significa que não há interação entre as partículas. Se não há interação entre as partículas, esse V ele vai ser dado somente com o potencial que a partícula 1 sente mais o potencial que a partícula 2 sente, certo? Então, quando eu faço isso, o que eu tenho é o seguinte: se esse potencial pode ser escrito de maneira totalmente independente, a gente pode usar a ideia de separação de variáveis e escrever esse psi de t como sendo o produto, né, de duas funções de onda. Nessa notação vetorial, o produto de duas funções de onda ele é obtido através do produto externo, que é dado pelo psi1, psi2, tá? É comum também a gente escrever, aqui eu estou falando tudo fino, não psi. É comum a gente também escrever esse tipo de notação assim, ó, de uma maneira mais compacta, psi2, certo? E outra forma ainda
é juntar tudo. Si1, Si2, onde a ordem aqui define o subespaço que eu estou trabalhando, né? Então, porque aqui eu tenho uma composição de dois subespaços, um subespaço dependente das propriedades da partícula 1, um subespaço relacionado à partícula 2, e aqui eu tenho os dois subespaços juntos, tá? Isso aqui, quando eu levo para a base das posições, o que eu tenho é simplesmente o produto dessas duas funções de onda. E aí eu posso mostrar que se isso aqui, se1 e φ1 e φ2 são solução, então o produto também vai ser, certo? Aí cada função de onda dessa daqui possui 4 graus de liberdade. Né? Então eu poderia associar o seguinte, eu posso pensar o seguinte, né? Que o φ1 ele é vamos colocar assim, um índice 1 que refere à partícula 1 e alfa, onde esse alfa aqui ele está associado com o estado ao qual essa partícula está ligada. Né? Então ele, por exemplo, pode estar associado, além das coordenadas, né, x1, x2 e x3, ele pode estar ligado também com o estado de spin dessa partícula, certo? Ou, analogamente, eu posso escrever simplesmente outra forma, né, de escrever, por exemplo, substituir isso aqui por 1, tá? Pronto. Significa que é a partícula 1, mas vou usar essa anotação que está aqui, tá? Da mesma forma, eu posso escrever o psi2 explicitando que ele se encontra no estado 2 aí, certo? E aí, a função de onda total, si t, então vai ser dado pela composição dessas duas partículas, né? Então, ela vai ser dada justamente por esse φ alfa 1, φ beta 2, tá? Então, ou seja, eu tenho a partícula 1 no estado alfa e a partícula 2 no estado beta, tá? Nesse caso, então, a autofunção da partícula no estado 1 é essa aqui. A autofunção da partícula no estado 2 é esse. Então, o que a gente pode fazer, eu posso criar a autofunção total de uma partícula de uma outra, né? Vamos colocar assim, um CT linha aqui, tal que, na verdade, quem está agora no estado 1 não é mais a partícula 2. Mas, desculpa, quem está no estado alfa não é mais a partícula 1, e sim a partícula 2. E escrever isso aqui como sendo si beta 1, φ alfa 2, certo? Agora, notem que se as partículas são indistinguíveis, eu não posso ter uma diferenciação entre essas duas partículas, certo? Então, ou seja, eu tenho que comparar as propriedades que são mensuráveis. E uma das propriedades que é fácil da gente olhar é a densidade de probabilidade. Né? Então, a densidade de probabilidade vai ser dada pelo módulo quadrado desse cara que está aqui, certo? E aí, o que eu tenho é que fazer o produto escalar desse vetor com o seu complexo conjugado. Então, isso aqui dá psi alfa. Agora vai ficar chata essa notação, tá? Mas estrela, partícula 1, si, beta. Vou tentar juntar as coisas aqui para ficar mais, enfim, caber na linha aqui. Então dá psi alfa estrela 1, si beta. Na verdade eu não preciso pôr estrela, né? Porque como eu já estou representando pelo ket, eu já sei que é o complexo conjugado, tá? Então esse aqui é da partícula 1, psi beta, partícula 2, produto escalar com psi alfa da partícula 1, psi beta da partícula 1, da partícula 2, desculpa, tá?
Nessa notação, cada subespaço, o produto escalar atua no seu subespaço, tá? Então, ou seja, eu vou ter o produto escalar desse termo com esse e desse termo com esse. Então, isso aqui me dá psi alfa 1, psi alfa 1, psi beta 2, psi beta 2. Essa aqui é a probabilidade de eu encontrar a partícula em alfa, né? Então, partícula 1 em alfa. E essa aqui é a probabilidade de eu encontrar a partícula 2 em alfa, certo? Então, a probabilidade total é dada por isso. Agora, e se eu tomar o produto escalar desse psi' com ele mesmo, né? Então, eu tenho aqui psi t', psi t, isso aqui igual a psi beta 1, psi alfa 2, psi beta 1, psi alfa 2, certo? Fazendo os produtos escalares aí, eu tenho psi beta 1, psi beta 1, psi alfa 1, psi alfa 1, certo? Note que agora essa aqui é a probabilidade de eu encontrar a partícula 1 no estado beta. E essa é a probabilidade de encontrar a partícula 1 no estado alfa. Então, significa que o fato de eu trocar as partículas de lugar, se a função de onda for descrita por essa combinação aqui, me permite eu medir uma densidade de probabilidade que explicitamente depende de onde a partícula se encontra. E, na verdade, a gente tem que fugir disso, né? Porque essas densidades de probabilidade são diferentes. E como isso aqui é uma coisa que é mensurável, e essa é a função de onda total do sistema, e as coisas que são mensuráveis não devem depender da troca, ou seja, o resultado deveria ser igual. Então, a gente precisa escrever uma função de onda diferente dessa que está aqui. Uma forma que a gente pode fazer, então, é construir autofunções de onda que suportem essa permutação. Então, eu vou trocar a partícula 1 do estado alfa para a partícula 2 no estado alfa, e mesmo assim, a coisa que eu vou medir, por exemplo, a posição, a densidade de probabilidade, ela fica inalterada. Uma alternativa para a gente fazer isso é construir dois tipos de função de onda, que são as funções de onda que a gente chama de funções de onda simétricas e assimétricas, tá? Então eu vou chamar aqui um φs, supondo que o ψ1 e o φ1 e o φ2 são normalizados, então eu vou colocar uma constante de normalização aqui na frente, depois verifiquem isso. Então o que eu tenho é aí um φ1 alfa, φ2 beta, mais um φ partícula 1 agora no estado beta e a partícula 2 no estado alfa, tá? Um jeito de a gente sumir com essas notações é considerar que a primeira termo aqui do bracket, do ket, né, no caso, é referente à partícula 1 e o segundo é a partícula 2, tá? Mas vamos levar os índices aqui que acho que facilita um pouco. O outro possível estado é o estado φA, também normalizado. Então, esse aqui vai ser φA, ou seja, a partícula 1 no estado alfa, a partícula 2 no estado beta, menos, tá? Então a diferença entre eles é só esse sinal, menos a partícula 1 no estado beta e a partícula 2 no estado alfa, tá? Aí, agora sim, a gente pode verificar se...
Porque assim, se esse estado, que é o produto entre elas, é solução, e esse aqui é solução, então a combinação linear entre eles também vai ser solução. E foi o que a gente fez. A gente fez uma combinação linear entre essas duas possíveis soluções, tá? E aí, com isso, a gente precisa olhar o que, que vai acontecer. Então, ou seja, eu tenho um negócio chamado degenerescência de troca. Significa que se esses dois estados são solução, e esses dois estados têm a mesma energia, né? Porque eles são compostos com os mesmos estados aqui. Então, é o que a gente chama de degenerescência de troca. Ou seja, se eu trocar um por dois, em tese, não deve mudar o meu estado, certo? Beleza? Então, vamos olhar para o FIES aqui. Suponha que eu vou trocar a partícula 1 com a partícula 2, certo? Então, eu vou substituir esse sistema, partícula 1 com partícula 2. Tá? Então, o que, que vai acontecer? Onde tinha 1, eu vou colocar 2, certo? Então, trocar nesse caso aqui, como a gente vai usar a ordem para definir, então vou trocar o estado, certo? Então, isso aqui ficaria Φ no lugar de alfa, beta, partícula 1 então agora no estado beta, partícula 2 no estado alfa, certo? E o outro cat vai ser a... Eu vou fazer... Deixa eu pensar. Fazer os dois juntos, tá? Então vou colocar aqui, ó, um azinho aqui embaixo, que é o simétrico e o antissimétrico. E aí eu tenho já um sinal aqui, ó, certo? Facilita um pouco a vida. Porque, ou seja, não vai mudar, né? Então, nesse caso aqui, agora eu vou trocar. Agora a partícula 1, ela vem para o estado alfa, e a partícula 2, ela vem para o estado beta, certo? Note que essa primeira linha aqui de cima, ela eu posso trocar a ordem, né? Porque isso é um operador linear. Então, se eu troco a ordem, eu tenho o seguinte, que o φs, depois da troca de 1 com 2 e de 2 com 1, que a gente representou pela troca dos estados, ele passa a ser o próprio φs. Já o φ-alfa, que está aqui, quando eu faço essa troca de 1 com 2 e de 2 com 1, ele ganha um sinal negativo. Note que esse termo aqui vem para cá e esse vem para cá. Então eu tenho um sinal trocado. Eu tenho menos aqui no A, Fi A. Então eu tenho Fi, opa, mais um, e A. Eu tenho Fi A, só que com um sinal negativo. Então essa que é a ideia de chamar essa primeira aqui de simétrica. Ela é simétrica ao que? A troca. Então, essa autofunção ela é simétrica à troca entre as partículas 1 e 2. Já em azul aqui eu tenho uma autofunção que ela é antissimétrica, porque toda vez que eu troco duas partículas, né, nesse caso é um sistema de duas partículas, mas eu posso generalizar isso para mais partículas, o que eu ganho, toda vez que eu troco duas partículas, eu ganho um sinal na minha função de onda. Então, tá, mas beleza, então não adiantou nada. Essa função que a gente criou, se eu trocar as partículas, eu posso diferenciá-la pelo sinal. Mas tem uma coisa, a gente não está interessado na função de onda. Lembra que a gente está interessado na nos observáveis, nas coisas que eu posso mensurar, né? Então, por exemplo, a gente pode olhar para a densidade de probabilidade. E a gente pode olhar direto aqui da frente, né? Porque se eu fizer φs, escalar φs, certo? E a troca me leva ao próprio φs, então a densidade de probabilidade não mudou. Então, sim, essa aqui é uma função que pode ser utilizada. E agora, no caso da antissimétrica, né?
Antes eu tinha φA, a densidade de probabilidade. Depois que eu faço a troca de 1 com 2, o φA passa a ser menos φA e o módulo, o complexo conjugado dele vai ser menos. Então eu tenho menos, como que eu represento isso? Tenho menos φA escalar com menos φA, certo? Então eu tenho aí menos com menos e isso aqui me dá φA, φA, tá? Então, ou seja, quando eu faço a troca, né, essa seta aqui representa isso, a troca de 1 com 2. Por mais que eu tenha um sinal nas funções antissimétricas, esse sinal, na hora que eu levo em consideração mensuráveis, coisas que eu meço, sempre eu vou estar trabalhando com o produto, né? Então eu vou estar sempre olhando, por exemplo, a posição média, x. A posição média vai ser φ x, no operador φ. Então eu sempre vou ter esse produto escalar da função com ela mesma. Então como eu ganho um sinal só, como eu vou ter um sinal de cada uma, então o produto vai ser sempre positivo. Então eu não vou alterar a densidade de probabilidade, eu não vou alterar a posição média, independente se eu troco. Então, ou seja, essas duas funções que estão aqui, né, essa aqui também, são duas funções que podem ser utilizadas aí como funções de onda que descrevem o sistema quântico de mais de duas partículas. Então, por mais que eu possa trocar os índices, essas são sim funções de onda que levam a propriedades mensuráveis que são imutáveis do ponto de vista da troca. E isso é interessante, porque de todas as possíveis trocas que eu posso fazer, as funções de ondas que representam sistemas físicos só podem ser desses dois tipos, ou do tipo simétrica ou do tipo antissimétrica. E essa simetria em relação à troca define dois tipos básicos e fundamentais das propriedades das partículas, porque as funções de ondas que são simétricas estão associadas às partículas que são bósons, certo? E as funções de ondas que são antissimétricas estão sempre associadas às partículas que são férmions, tá? Lembrando que os bósons têm spin inteiro e os férmions têm spin semi-inteiro. Então, a característica intrínseca da partícula, né, essa característica quântica da partícula, leva justamente ao tipo de função de onda que ela pode ser usada para ser descrita, tá? Além disso, depois a gente vai ver que isso leva diretamente ao chamado princípio de exclusão de Pauli, né, que é extremamente importante quando a gente vai considerar, por exemplo, a distribuição das partículas com relação aos estados físicos, tá? Então depois a gente volta para conversar um pouco mais sobre isso.